Seu plano de saúde aumentou e você simplesmente aceitou porque achou que era normal, 30%, 40% e às vezes até mais do que isso. E aí você pensa, é a inflação, né? Não. E esse é exatamente o problema. Nem todo aumento é legal e muita gente está pagando valores abusivos sem saber que poderia questionar. Eu sou Eduarda Andrade, advogada coordenadora do MSTS Advogados, onde temos uma advocacia especializada para planos de saúde. E se você quer entender mais sobre o seu direito à saúde, me acompanhe em todas as minhas redes sociais. Esse é um dos temas que mais aparecem aqui no escritório. Pessoas que sempre pagaram o plano em dia, de repente recebem um reajuste que desorganiza completamente a vida financeira. Isso acontece em várias situações. Famílias que estão em planos empresariais, pessoas em planos por adesão, idosos que sofrem aumentos por faixa etária, e até em planos individuais. O ponto é, o reajuste existe e ele é permitido, mas ele não pode ser de qualquer forma e você precisa saber a forma correta que ele vai ser feito. Primeiro, uma coisa importante. O fato do seu plano ter aumentado acima da inflação não significa automaticamente que ele é abusivo. A inflação não era o melhor parâmetro aqui. O melhor termômetro é o índice definido pela ANS para planos individuais. Em 2025, por exemplo, foi de 6,06%. O índice de 2026 sai apenas em maio, mas eu acredito que seja negativo. Por quê? Porque a ANS, ela considera os custos reais da saúde, tecnologia, tratamento, equilíbrio do sistema e sinistralidade. Então, quando você pega o reajuste e compara com o da ANS, você começa a entender aquilo que está minimamente em um padrão ou completamente fora da curva. Só que na prática, o que eu mais vejo são aumentos totalmente deslocados dessa realidade, desse parâmetro. E agora vem um ponto mais sensível. A maioria das pessoas hoje não estão em plano individual. Elas estão em planos de saúde coletivo, empresarial ou por adesão. E às vezes elas até se acham erradas. E é justamente aí que a gente começa a ver os maiores abusos. Por que isso? Porque nesses contratos, o plano teoricamente pode não seguir diretamente o índice da ANS. Então, o que acontece na prática? Reajustes de 20%, 30%, 40% ou até 70%. E o plano só joga essa informação para você, não dá explicação clara e nem transparente e fica por isso mesmo. Só que a justiça entende que se a operadora não consegue justificar tecnicamente esse aumento, ele vai ser considerado abusivo. E aí entramos na parte importante. Muita família que está com plano empresarial não tem nada de empresa, ou são 2, 3, 4 pessoas, todos integrantes da mesma família, atrelados a um CNPJ que ou foi interligado a uma empresa que já existe, ou eles apenas abriram um CNPJ para integrar o plano. Esse é considerado um falso coletivo e judicialmente nós conseguimos reverter para plano individual. Traduzindo, o reajuste passa a seguir o limite da ANS, a mensalidade vai ser reduzida e você pode pedir a devolução do que foi pago nos últimos 3 anos com juros e correção monetária. Ou seja, você consegue tanto diminuir o valor da mensalidade quanto recuperar o dinheiro. E aí a gente tem que lembrar de um ponto extremamente importante, que é falar sobre o reajuste por faixa etária de idosos. O reajuste por faixa etária para idosos não é permitido. Depois dos 60 anos e por conta do Estatuto do Idoso, ele não pode acontecer, mesmo que esteja previsto em contrato. Mas observe o seu contrato. Provavelmente o reajuste por faixa etária está lá entre 60% a 70%. Isso é completamente abusivo, pessoal. Quanto às demais idades, o tema 952 do STJ fala o seguinte: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança por faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, ou seja, ANS, e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou autoritários sem base atuarial idônea, ou que o consumidor seja discriminado porque é idoso. Enfim, na prática, o que eu vejo são pessoas que passaram a vida inteira pagando plano de saúde e quando mais precisam, simplesmente não conseguem mais manter. E isso pode ser questionado judicialmente. Tá, mas o que eu posso fazer diante disso? Primeiro, organização. Você vai precisar do seu histórico completo de pagamentos. Não é só olhar o último boleto, mas você vai precisar entender a evolução do plano ao longo dos anos, tá? Segundo, análise técnica. Nem todo aumento é ilegal, mas muitos são. Iremos nos concentrar nos índices permitidos pela ANS. Já o reajuste por faixa etária é permitido em até 30%, lembrando que, a partir dos 60 anos, não se aplica. Terceiro, ação judicial. Sim,
É possível reduzir a mensalidade, limitar os reajustes futuros e pedir a devolução dos valores pagos a maior. Inclusive, em algumas situações, a gente consegue pedido liminar. O que mais acontece é a pessoa só procurar ajuda quando o plano já está impagável. E aí o impacto financeiro já foi enorme e muitas vezes dava para ter agido antes e você perde valores a serem recuperados. Só que um alerta importante: não deixe para procurar um advogado quando você estiver sufocado no ponto de vista financeiro, porque a liminar nesses casos ela existe, mas ela não é tratada como prioridade máxima pelo judiciário. Por que isso? Porque estamos falando de dinheiro. Enquanto isso, existem casos realmente urgentes de saúde de pessoas presas, situações que exigem uma decisão imediata. Então, essa liminar pode demorar 1 mês, 2 meses ou pode levar 4 a 5 meses. Vai depender do juiz, da vara e do estado. Então, não espere. Quanto antes você agir, menor vai ser o prejuízo. E em todos os estados, você consegue pedir isso judicialmente, tá? Agora, na Bahia, existe um ponto importante. Você pode ingressar nos juizados especiais, ou seja, é sem custo inicial, mais rápido e isso facilita muito o acesso à justiça. Mas não vai ser concedida a liminar. Aí cabe a você conversar com um advogado especializado em planos de saúde para decidir qual a melhor estratégia. E aí, só resumindo para finalizar aqui. O reajuste existe, mas ele tem limite e o parâmetro não é a inflação, é a ANS. Planos coletivos são onde mais tem abusos, falso coletivo pode reduzir sua mensalidade, idosos são os mais impactados e sim, isso pode ser revisto judicialmente. Mas o tempo joga contra você, então haja logo.